Vitor tem sido muito presente, né, na face, isso é muito importante. Vamos lá, a questão do Maurício, que é uma questão que não só eu preciso responder, vocês também podem responder. O que é a força? Nietzsche também não está sendo dogmático por ser afirmativo. Eu acho que essa questão, Nietzsche também não está sendo dogmático por ser afirmativo, é uma questão para o Adam, não é uma questão para mim. É uma questão para o Adam e para o Nietzsche. Estaria fazendo uma metafísica? Não entendi direito a figura dos dados e dos jogadores. Como se aplicam na realidade? O eterno retorno não abriga uma teleologia? Como pode ser um retorno sem um lugar conhecido para se dizer retorno? As questões são muito difíceis, Maurício. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais no livro para responder. Ou seja, nós só voltamos a um lugar que já fomos anteriormente, ou ficou acaso nisso? Ele está afirmando ou negando os dois? Você deveria ter assistido meu uso do texto da Débora. Você chegou meio depois, né? Eu acho que a leitura que eu fiz do texto da Débora, ele responde um pouco essas questões sobre a contradição no Nietzsche. Tenta dar uma olhadinha nele, porque são questões mais longas. O Nietzsche também não faz uma filosofia a partir do ressentimento que ele tem, do que observa, sobre as coisas que ele se opõe veementemente. No futebol da filosofia, ter o Heráclito no time não é uma boa, me parece, pois ele vai querer fazer gols nos dois lados durante o jogo, já que as coisas estão sempre mudando. Acho que a piada já passou da validade, mas não queria deixar de contribuir com a brincadeira. É só isso por enquanto. Deixa eu ver. E dá para responder da pergunta do Maurício. O que é força? Não dá para responder. Não faço ideia. Acho que força é que nem, a pessoa que é meio mística. Aí você pergunta se ela acredita em Deus, ela diz, eu acredito numa força. Acho que é um pouco por aí. Mas digamos que se eu fosse responder, e eu não sou nietzschiano, tá? Muito mais cético e humiano do que deleuziano, num certo ponto, do que nietzschiano. Então, se eu fosse responder como um cético bem intencionado, o que é força? Eu diria para você, a força é um marcador de distinção. Tá? O que significa isso? Uma vez que o princípio de identidade, de não contradição, podem ser desrespeitados, para se poder distinguir entre fenômenos diferentes, é preciso força. Isso é a força para mim no Nietzsche. E para mim é a força em todos os empiristas e a força em todos os vitalistas. Não sei se isso é verdade para o Canguilhem e esses vitalistas mais complicados. Mas para mim, isso que define o conceito de força. Força é uma alternativa à distinção filosófica, que não em termos identitários. Então, nesse sentido, uma vez que não se vê a identidade na experiência, é preciso distinguir um fenômeno do outro, e para distinguir um fenômeno do outro, que não pela característica lógica, né, o fato de que ele é igual a si mesmo, e nada é igual a si mesmo, na experiência, utiliza-se a força como marcador. Percebe? Então, qual é a diferença entre um tapa e um carinho? A força. Qual é a diferença entre o charme e o funk? A força. Qual é a diferença entre como é que é aquela do Zeca Pagodinho? Foi a Cris que me contou essa. Qual é a diferença entre o samba e o partido alto? Você sabe a diferença entre o samba e o partido alto? Não sabe. É a força. Sabe? Então, a força é um marcador de distinção. O que isso quer dizer? Isso parece assim meio sofismo, mas é sofisma se você está preocupado parmeniticamente com a distinção lógica identitária, que não está na vida. Mas qual é o, digamos, a incapacidade do conceito de força? É que existe digamos assim, um regime de transição, quando se distingue as coisas pela força, que há uma indiscernibilidade. Você não consegue dizer qual é a diferença entre uma coisa e outra. Mas quando elas passam, a força está bem caracterizada. Então, digamos que o dia tem uma força que a noite não tem.
Mas existe uma indistinção entre o dia e a noite, que é o lusco-fusco, que não pode ser distinguido. Você não sabe se é dia ou se é noite. Então, qual é a diferença entre a vitalidade e o negativo? A diferença entre a vitalidade e o negativo é uma diferença de força. Existe um âmbito de indiscernibilidade entre a vitalidade e o negativo. Eles não são em si diferentes, mas eles possuem forças distintas. E aí o que o Deleuze fala nesse capítulo Nós já lemos, que foi o capítulo ativo e reativo, é de que não é apenas uma diferença de quantidade, não é apenas uma questão de diferença de quantidade ou de qualidade, né? Então, não é porque tem mais força que é positivo ou menos força que é negativo, ou porque é uma certa qualidade que é positiva ou uma certa qualidade que é negativa, né? Então, o que faz com que a força seja uma força positiva tem a ver com uma dinâmica expansiva dessa força, né? E aí, eu não saberia dizê-la no âmbito físico, porque eu não sou físico, tá? Mas eu saberia dizê-la no âmbito social, de que uma força que tem a ver com a vitalidade, ela traz consigo expansão. As pessoas se agremiam e permanecem agremiadas, elas mantêm uma certa distância, mas elas estão mais ou menos consolidadas na distância que mantêm, percebe? Elas conseguem criar coisas juntas, né? E elas só se matam um pouquinho. Elas não se matam todas, elas teriam um pouco por aí. Eu tentei fazer alguma gracinha, mas e a carinha da Gabriela é uma carinha fixa de risadinha, então vou estar sempre achando que eu estou sendo engraçado, porque essa pergunta é bem no meio. Se quiser, eu posso responder a pergunta do dogmático, Por que eu favor. acho que é uma boa pergunta. Adoraria, adoraria. Porque eu gostaria de antecipar a minha, Então fala aí. mas isso só para te atrapalhar. Você quer que eu te atrapalhe? Você sabe minha Sim, claro, resposta. é mais divertido. Não. Eu acho que é. Eu acho que ele apresenta a vitalidade de um modo dogmático, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que interpretar a vitalidade de um modo dogmático. Só para atrapalhar o ar, por favor. Ana. Então, eu acho que por que ele não é dogmático, né? Porque pelo que o Deleuze fala mais à frente até, que ele é no Nietzsche barra Kant, né? O Kant que criou essa moda de chamar os outros de dogmático, porque dogmático é aquele que diz que acessa as coisas como elas são em si mesmas, e o Kant está falando, não, galera, não conseguimos acessar as coisas como são em si mesmas, acessamos as coisas só como aparecem para nós. O ponto é que o Nietzsche está radicalizando essa distinção e falando, Kant, então como é que você pode afirmar que como você pode afirmar essa própria dualidade entre o em si e para nós? Que condição epistêmica te permite afirmar o em si para nós e a distinção entre filosofia crítica e filosofia dogmática? No fundo, tanto faz, porque da mesma forma que o dogmático afirma que eu conheço as coisas, o Kant está afirmando eu conheço as coisas e eu conheço as coisas como sendo divididas entre aquilo que se manifesta a nós e aquilo que está para sempre inacessível. Então, a gente está falando, olha, dado que não tem como sequer estabelecer um critério crítico entre o em si e o para nós, uma vez que estabelecer um critério entre o em si e o para nós, em última instância, continua sendo uma afirmação sobre o em si, continua sendo uma afirmação dogmática, então o critério que a gente tem que utilizar é outro. Então ele está radicalizando a filosofia crítica. E quando ele radicaliza a filosofia crítica, ele meio que dá uma volta e chega no ponto em que, tipo, você pode ser, digamos, dogmático, só que o seu dogmatismo, tipo, ele não é ingênuo, né? Você, tipo, o dogmatismo, digamos, temos no Nietzsche, tipo, é um dogmatismo performático. Ele está afirmando aquilo como sendo, digamos, dogmático, como sendo um ser em si, a fim de provocar determinados efeitos, tipo, retóricos e afetivos. Ele, digamos assim, que é indiferente para ele a questão se o em si do mundo realmente é vontade de potência ou não. Porque a própria possibilidade de indagação dessa questão ele já foi botada em jogo pela radicalização que ele faz do movimento crítico. Então, o que resta? É a força, precisamente. Então, a afirmação dogmática, no caso do Nietzsche, é uma afirmação de força. Eu afirmo isso desse tal modo para produzir determinados efeitos, produzir determinados afetos. É, digamos, o dogmatismo performático, assim, não o dogmatismo racional. E eu acho que todo mundo faz isso, menos os céticos, em geral. E os céticos mais radicais, né? Porque eu tenho céticos que não duvidam da própria dúvida. Então, só quem não é dogmático é o cético. Quando suspende o juízo.
Para mim é uma boa resposta. Então, nesse sentido, eu diria que assim, a parte da resposta do Adamo que eu absolutamente endosso completamente é de que o tipo de... Isso fica bem claro no texto nietzschiano, me parece, que o tipo de dogmatismo que ele endossa é um dogmatismo performático. Né? Eu não acho que ele crê, em última instância, no em si dos enunciados que faz. Né? Mas, digamos assim, contrapondo-se e contextualmente ele faz enunciados dogmáticos. Nesse sentido, o Nietzsche, isso é muito interessante se perceber no que diz respeito ao gênero filosófico de maneira geral. Ele não pode ser entendido dentro de uma ontologia da vontade de sistema. Né? Eu tenderia a colocar nesses termos. Porque se você compreende um pensador pela vontade de sistema, se ele comete contradições, o sistema é ruim. Né? Se ele comete contradições, é porque ele não domina o sistema tal como deveria. Então, nesse sentido, o Nietzsche não está preocupado em não cometer contradições. Porque as contradições são contradições circunstanciais. Ou seja, num certo sentido, tirando no que diz respeito, talvez, à doutrina do eterno retorno, que é uma das suas perguntas, ele não é um autor cujo estilo esteja comprometido com a vontade do sistema. Nesse sentido, ele é, digamos, um ensaísta, não no que diz respeito à falta de rigor do ensaio, mas no que diz respeito à ontologia do ensaio, né? Ou seja, muitos sistemas são igualmente verdadeiros ou muitos sistemas são igualmente falsos, né? Então, fala-se utilizando essa fragmentação da metafísica, e ele, de certa maneira, aprofunda esse jogo da performatividade em filosofia a partir, digamos, de uma subespécie ou de uma quebra ontológica, uma fratura ontológica, um trauma ontológico no ensaio, se vocês quiserem, que é o aforismo. Né? Ou seja, o aforismo traz consigo pressupostos filosóficos diferentes do que aquele que o enunciado com o sistema faz. Não sei se você concorda comigo, Adam. Então, até aí deu para responder. Cadê mais para suas perguntas? A maneira como o Adam respondeu para mim é perfeita, é exatamente isso. E aí, nesse sentido, é o lugar do ressentimento. O ressentimento, ele pode ser utilizado como uma paixão filosófica agressiva. Esse é o ponto. A diferença entre utilizar o ressentimento como uma paixão filosófica agressiva, como um modo de destruição filosófica, e o ressentimento do ponto de vista dogmático, é não transformar o ressentimento na doutrina do ressentimento, de tal maneira que aquele ressentimento deva ser mantido e gerido, e nutrido. Então é o que eu tento falar com relação ao cristianismo. O Nietzsche é um filósofo anticristão. Né? Ele tem um livro chamado O Anticristo. Mas não há nada no Nietzsche que endosse a possibilidade de uma igreja anticristã ou na unção dos anticristos, percebe? Porque se os enunciados anticristãos se tornassem sistemáticos, o ressentimento se tornaria alguma coisa que, de certa maneira, seria um novo ressentimento que extrairia a vitalidade do cristianismo. Percebe? O cristianismo seria a fonte de vitalidade. Isso seria curiosíssimo, percebe? Seria um modo de vida, filosófico de vida, menos vital do que o cristianismo. Percebe? Porque quem alimenta essa fala ressentida contra o cristianismo seria o cristianismo. Se fosse tornado uma dinâmica, fosse tornado uma doutrina, um discurso sistemático, um discurso com sistema, né? Então, os adversários do Nietzsche, eles precisam ser lidos como adversários, num certo sentido, performáticos, se vocês pudessem tentar dar peso para essa palavra, não despotencializar o enunciado por essa palavra, né? Dar peso a partir dessa palavra. Por quê? Porque ele é agressivo, circunstancialmente, com relação a coisas contra as quais ele precisa ser agressivo, mas isso não quer dizer que os enunciados dele possam ter validade universal. Esse é o ponto. Percebem a diferença?
Então, isso quer dizer que o cristianismo, tal como ele é, tal como ele se estrutura, precisa sofrer avarias. Para realizar essas avarias, não basta ser um epistemólogo, não basta escrever uma história natural da religião. É preciso pegar os valores que o cristão utiliza, é preciso utilizar o vocabulário que o cristão sente e atacar esses valores, destruir esses valores, numa espécie de guerra de guerrilha contra esses valores. E essa destruição traz consigo uma oportunidade para a vitalidade. Oportunidade, eu não sei se o Nietzsche endossaria isso, mas até mesmo para o cristianismo. Né? Porque o que é o cristianismo? Né? É um pouco que nem a sua pergunta. A sua pergunta, o que é a força, eu consigo mais ou menos responder. Agora, a sua pergunta, o que é o cristianismo? Sei lá. O cristianismo é, sei lá, um fenômeno longo para burro e cheio de dissidências e complicações, e ninguém sabe o que é o cristianismo. Nem, sei lá, digamos que o Papa tem autoridade para dizer o que é o cristianismo. O Papa não sabe o que é o cristianismo. Mas isso é interessante. É curioso. Isso é interessante, porque no tipo de performatividade que o Nietzsche faz, ele não está muito preocupado, ele está um pouco, mas ele não está completamente preocupado com a dinâmica filosófica e lógica do cristianismo. Ele vai contra o que o cristianismo faz, percebe? Não é o que o cristianismo pensa propriamente. O cristianismo, enquanto pensamento, ele é um pensamento aristotélico ou platônico, e ele, em sendo rigoroso com relação ao princípio de identidade, ele evita as contradições. Então, até a segunda ordem, ele é perfeito. O Nietzsche se volta contra os valores cristãos, ou seja, não o que os cristãos dizem que acreditam, mas o que os cristãos fazem. E o que os cristãos fazem, como aquilo que as pessoas fazem, né? Não sei se os cristãos são especialmente reprováveis, mas aquilo que as pessoas fazem é reprovável, percebem? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso agora. Você ia falar, não te interrompi. Me parece que a figura de maior vitalidade que o Nietzsche identifica, assim, pelo que eu já li, é o Cristo, no Anticristo. O Cristo como aquele que criou todos os valores de toda uma cultura, o exemplo que ele dá de Hilbermensch é o Cristo. É Né? o, Então é curioso. é o cristianismo primitivo, os ritos dionisíacos, que de certa maneira inspiram o cristianismo dionisíaco, né? Então, nesse sentido, dizer que o Nietzsche é um filósofo anticristão, no sentido puro, tem uma certa equivocidade. Acho que você pode dizer assim, ele é um filósofo anticlerical. Ele é um filósofo anti-institucionalização do cristianismo. Né? Ele não é o Richard Dawkins. Como? Ele não é o Richard Dawkins. Não. Eu acho que não. Essa piada que você fez com o Heráclito, realmente, é uma piada velha, porque nós mesmos fizemos essa piada aqui. De que todo mundo pega o Heráclito para o seu time. Mesmo o Heráclito fazendo... tem isso, o Heráclito faz gol nos dois times, mas o Heráclito é tão legal, he's so cool, que mesmo assim todo mundo pega o Heráclito para o time. Então, se fosse uma pelada filosófica, o Heráclito sempre é escolhido primeiro. Então, pode ser qualquer das cores ideológicas, filosóficas, todo mundo ama o Heráclito. Não conheço um filósofo que tenha dito Heráclito, não serve. Até o Hegel diz Heráclito é dialético. Sabe? Acho que até o Kant devia ter um afresco do rosto do Heráclito lá na cabaninha dele. Todo mundo ama o Heráclito. Yasmin, eu vejo uma dualidade sofrimento-deleite, mas entendo que é algo que transborda. Digo útil no sentido tecnologizante, o tipo de organização psíquica que faz funcionar. Sim, nesse sentido eu acho que a utilidade tem que ser dessa maneira mais ampla, né? Sim, posse de arma é reação, reatividade traz consigo uma dose forte de ressentimento. Eu vejo uma dualidade sofrimento e deleite, mas entendo que é o que tem... já vi.
Eu acho que sim. Eu acho que o que faz com que o sofrimento se aprofunde é o deleite que o sofrimento causa. Né? E sim. O Vitor voltou. Compartilho da afirmação da Gabi. O que a Gabi pronunciou? Ah, tem vergonha de aparecer, né? Tá. Foram questões que me surgiram, não precisam ser todas respondidas. Só que o senhor... Eu respondi todos. Isso que eu respondi para você sobre o princípio de não contradição, sim, está no canal. Está no primeiro e no segundo encontro. Tá? Inclusive, eu acho que o Pedro... Não, acho que o João, que não veio hoje, fez uma pergunta específica com relação a isso. Qual era o vínculo entre a leitura dos textos da Débora Danoves, que é a leitura que a gente estava fazendo, e eu fiz essa explanação mais ampla sobre o princípio de não contradição e como que a percepção é diferente. Me parece que o ressentimento dele só existe na medida em que ele quer atacar o ressentimento. Isso ilustra a filosofia do Martelo. Exatamente. O índice e árvore. Para mim é isso. A performatividade tem a ver com isso. A filosofia com o martelo tem a ver com isso. E isso é curioso, porque o tipo de agressividade que ele dirige contra os dogmas que ele julga dogmáticos é uma violência. Ou seja, ela não é repetida duas vezes da mesma maneira. Percebe? Não, nesse sentido, ela tende a não produzir ressentimento porque ela se esvai, né? É mais um ataque de uma ordem nômade do que propriamente uma frente parlamentar de oposição, percebe? É mais um bonde, para usar uma terminologia carioca, todos nós estamos acostumados, é mais um bonde e é menos uma operação especial, percebe? Então, o bonde causa muito mais estrago do que a operação especial, digamos assim. Mas a operação especial, ela cria valores, cria cultura, a pessoa tatua uma coisa que tira foto no Facebook com a caveirinha, marca o número de pessoas que matou, percebe? Chama o filho com o nome da primeira pessoa que ele abateu, percebe? Isso cria uma cultura estranha, pesada, né? Enquanto que o outro nem conhece muito bem quem matou. Essa é a diferença entre a violência e a crueldade, né? Então, nesse sentido, me parece que o que o Nietzsche quer dizer é que é preciso filosofar violentamente contra a crueldade. Isso faz com que ele utilize, digamos assim, modos aproximados a essa digamos assim, essa, essas toxinas, né, que a crueldade solta, né? Digamos que a crueldade, um ambiente fechado, ela solta as toxinas, né? Então a violência, ela se aproxima dessas toxinas, mas diferentemente dessas toxinas, não tem como efeito a estabilidade, a conservação, não tem como efeito a permanência. O que a violência quer é o lance de dados. Para vou usar mais uma expressão da sua expressão, da sua pergunta. Então, por exemplo, é mais uma criança que, diante do jogo, bate no tabuleiro do que propriamente alguém que cria a cultura daquele jogo, percebe? Que obriga a pessoa a aprender aquele jogo desde os 3 anos de idade, que tem expectativa de que aquela criança vai se tornar o próximo grande brasileiro a ganhar de uma máquina de computação no século 22, percebe? Então, nesse sentido, a filosofia, para o Nietzsche, tem esse aspecto de recolocação dos problemas. Nesse sentido, uma filosofia violenta é uma filosofia com martelo, como o Yarro bem lembrou, uma filosofia destrutiva, no certo sentido. Né? Mas por que ela é destrutiva? Por que ela não quer colocar nada no lugar do que ela destrói? Porque aquilo que está por baixo daquilo que é destruído já é melhor do que aquilo que foi destruído. Esse é o ponto para ele. A vitalidade, a vida, a natureza, os afetos, as relações, as catarses. Isso já é melhor do que as toxinas que a crueldade traz consigo. Que a crueldade permite que se forme a partir do ambiente que ela estabelece.
Yasmin, tem mais uma pergunta. Em genealogia da moral, algumas vezes parece que o corpo é uma questão mais individualizada da fisiologia. O corpo fica um do todo, o sintoma do ressentimento e da dor geral. O corpo como aquilo que habita a vontade. Como diz Nietzsche, uma má digestão dos acontecimentos travada pela má consciência. Estou escrevendo um pouco sobre isso. O que acha? Beleza? Pelo que entendi, o corpo é mais uma questão de unidade totalitária coletiva, mais ao nível do que no Nietzsche. Eu acho que o corpo na má consciência, o corpo na negatividade, é um corpo individualizado fisiológico. O corpo na vitalidade, ele é um corpo, digamos assim, poroso, né? Então, por isso que, por exemplo, a doença não é bem a doença é uma outra perspectiva sobre a vitalidade. Por quê? Porque a doença, ela permite que se perceba os fenômenos de uma outra forma. Então, uma frequência diferente com relação à vitalidade que se abre. Então depois a gente pode voltar, então, Maurício, sobre essas questões. Eu vou comentar, então, depois um pouco mais sobre identidade e causalidade, identidade e intensidade, tá? Mas eu diria isso, eu diria para você, Yasmin, que a dinâmica para falar delesianamente, né, o corpo com órgãos é um corpo ressentido, um corpo negativo. É o corpo em que a diferença entre o eu e o outro se dá dialeticamente, para usar a expressão que o Deleuze escolhe para embate. O corpo, enquanto vitalidade, ele não possui unidade, né? Ele não possui nem unidade e, ao mesmo tempo, a própria consciência é uma consciência, sei lá, transversal, né? Então, nesse sentido, o ressentimento, a má consciência, causa má digestão, que tem a ver com o meu estômago, a carne que eu comi, que me caiu mal. São os valores que eu percebi e que as pessoas não estão cumprindo, e me fazem sofrer, e as pessoas não observam, percebe? Eu tenho tanto trabalho, uso máscara, eu lavo minha compra, eu passo álcool em tudo, as pessoas estão aí fazendo bacanais, percebe? Isso me dá um... Não estou querendo dizer que elas não estão erradas, mas estou querendo que tenha uma maneira de lidar com elas que me dá uma dor no estômago, percebe? É lidar com elas menos pelo fato de que elas são reprováveis e mais pelo fato de que me dá prazer reprová-las. Percebe? A minha identidade depende da minha... Vou dar uma expressão ruim, mas como a gente está pela internet, não vai gravar, melhor não usar, né? Mas uma certa cagação de regra, né? Eu falei. Então, num certo sentido, esse prazer, essa minha locupletação de que a minha identidade se fortalece pelo fato de que eu consigo caracterizar os outros como incorretos, esse prazer que me alimenta é um prazer que está diretamente ligado à fisiologia, a uma concepção fisiológica de corpo, para o Deleuze. E acho que para o Nietzsche também. Porque senão ele não diria que a vitalidade é uma forma de má digestão, né? A forma de má digestão é a má consciência. Eu vejo o ressentimento também como um tipo de política da negação. Sim, mas até o momento em que ele começa a falar episodicamente numa grande política, toda política é política da negação. Toda política é negatividade. Toda moral é negatividade. Toda política deriva da moralidade e a moralidade é negatividade, né? As pessoas não se organizam. As pessoas não se organizam por boas... As pessoas não... Elas poderiam se organizar por boas razões, mas elas não se organizam por boas razões. Elas se organizam a partir da estabilização das condutas a partir do sofrimento. Esse é o ponto.
O sofrimento, existe uma utilidade no sofrimento. O sofrimento faz com que, de maneira geral, se possa induzir o comportamento das pessoas de maneira mais rápida, esse é o ponto. De tal maneira que ele rapidamente deixe de ser uma questão e a sociabilidade comece a se dar pela verificação do comportamento com relação a essas regras. Então, nesse sentido, a crueldade seria pequenas empresas de grande negócio. Né? A crueldade é pequenas empresas de grande negócio. Você não precisa entender o que as pessoas estão sentindo, não precisa entender o problema, não precisa entender nada. É só forçar que elas se comportem de uma certa maneira, que isso vai produzir uma cultura que faz com que elas se comportem daquela maneira porque querem. Né? A melhor expressão, talvez, seja de um filósofo do século XVII, amante de Michel de Montaigne, chamado Etienne de la Boétie, que é a crueldade produz servidão voluntária. A servidão voluntária é pequenas empresas de grandes negócios. É a melhor maneira, é a maneira mais fácil de produzir estabilidade e previsibilidade. Se vocês quiserem ir também no velho Maquiavel, ele também disse uma coisa parecida. Né? Como que se faz para governar uma região de pessoas bravias e acostumadas à liberdade? Ensina o ressentimento a elas. Faça com que elas persigam umas às outras. Né? Em linguagem carioca, institua um X9. E pronto, a coisa vai se criar uma cultura. Em que as pessoas vão se observar, vão se julgar a partir daquilo que são capazes de restringir, e vão olhar para si e vão obter prazer na restrição que elas mesmas exercem contra si próprios e no julgamento que elas realizam com relação às outras. Né? Um outro bom carioquês não fode e também não deixa ninguém foder. É um outro bom carioquês que serve para explicar o ressentimento. Né? Ninguém transa. Se não transa, ninguém transa também. Vamos lá, a gente está no capítulo da crítica. Eu queria... que bom. Então vamos lá. Capítulo da crítica. Eu tenho alguns comentários sobre a metafísica da coisa. Não sei se é muito enfadonho, mas eu queria, uma vez que também tenho lá as minhas vontades de clareza metafísica, e refazendo um pouco o percurso que nós fizemos no encontro passado, sobre a vitalidade e o negativo, eu tendi, na semana retrasada, a acreditar que o negativo não tinha um movimento próprio. Não, que o negativo tinha um movimento próprio. Né? Que o negativo conseguia produzir alguma coisa intrínseca a ele. E eu pensei isso porque, para mim, não faz sentido que o negativo seja posterior à vitalidade, e sim que o negativo seja contemporâneo à vitalidade. Então, eu quero rever essa posição e dizer que, muito embora eu creia que a vitalidade e o negativo sejam contemporâneos, não me parece existir, eu tomando banho pensei nisso, não me parece existir uma vedação ao fato de que alguma coisa possa ser contemporânea e ela possa extrair produtividade da outra. Né? Então, acho que vitalidade e negatividade são forças metafísicas contemporâneas, né? Elas estão temporalmente juntas, né? Mas a negatividade se explica por uma parasitação da produtividade vitalista. Ou seja, o movimento vem sempre do positivo, o movimento vem sempre da vitalidade. Seria a minha correção dos argumentos da semana passada. E por quê? Porque ressentimento é ressentimento com relação à vida. Do que o ressentimento se ressente? Assim, do ponto de vista mínimo. O ressentimento se ressente da vida, que é uma coisa viva. Então, sei lá, tem uma pedra e tem um protozoário. Do que a pedra fica puta? Que o protozoário está vivo. Esse é o ponto. Ela fica indignada. Percebe? Esse é o ponto.
E a partir do momento que a pedra fica puta com o protozoário, a pedra funda uma cidade, uma prefeitura, um juizado de pequenas causas, percebe? Monta uma sociabilidade. Então, nesse sentido, eu penso que essa imagem metafísica, para mim, faz mais sentido. Tá? Não sei se mudou muita coisa na cabeça de vocês, mas para mim faz muita diferença. Então, a função da negatividade é parasitar a vitalidade, de tal maneira que, mesmo quando o ressentimento manifesta vitalidade, que é quando existe reação, a reatividade é o ressentimento vital, né? Essa vitalidade é pior do que a vitalidade. Por quê? Porque extrai a vitalidade do positivo. Esse é o ponto. Digamos que a diferença entre a negatividade e a vitalidade, do ponto de vista político, seja a utilidade, nesse sentido que nós estamos empregando um pouco mais abrangente. Ou seja, a negatividade cria muita estabilidade, ou bastante estabilidade, com pouca vitalidade. Percebe? E a vitalidade tem dificuldade de produzir estabilidade. Na verdade, a vitalidade não produz estabilidade. A vitalidade não produz previsibilidade. A vitalidade produz a diferença. Né? Esse é o ponto. Então, o que o negativo produz? O negativo produz a aparência de identidade. Aparência no sentido pejorativo, tá? Não no sentido cético. A negatividade produz a aparência de identidade, produz a aparência de não contradição, produz a aparência de estabilidade. Quando, metafisicamente, ela só consegue produzir essa aparência porque extrai vitalidade do positivo. Ou seja, extrai vitalidade da diferença. Sem a diferença, não há possibilidade da identidade. Sem a diferença, não há possibilidade da não contradição. Sem diferença, não há possibilidade de nada. E seria a minha correção, digamos assim, aos nossos argumentos na semana passada. Tendo dito isso, eu acho que por mais que me doa fazer isso, porque, sei lá, o Spinoza é a doença de pele da filosofia contemporânea, todo mundo lê Spinoza. O Spinoza precisa ser convocado para entender o Nietzsche. Tá? E para entender principalmente a política do Nietzsche. Tá? Mas, para sofrimento da maioria dos spinozianos, não a ética, mas o tratado político. Tá? Por quê? Porque o tratado político, o Spinoza diz logo no comecinho, e isso é muito esclarecedor, ele diz logo no comecinho que na política a vitalidade é diferente. Ou seja, coisas que parecem ressentidas na natureza, me perdoem o vocabulário não spinoziano, tá? Mas digamos que na natureza, aquilo que parece ressentimento, na política, nem sempre é ressentimento. Por quê? Porque a política, ela traz consigo um perspectivismo, isso Spinoza não diz, tá? Isso eu estou interpretando. A política traz consigo um perspectivismo radical. E o que quer dizer esse perspectivismo radical? Quer dizer que a política ela é interpretável a partir de momentos, de extensões. Né? O Spinoza, no Tratado Político, diz que a natureza ela é essencialmente democrática. Talvez ele não diga com essas palavras, mas é isso. Né? Mas nem sempre as pessoas estão completamente democráticas. O que acontece quando elas não estão completamente democráticas? Né? Spinoza diz, quando elas não estão completamente democráticas, elas estão confusas, e quando elas estão confusas, elas acabam cedendo à obediência. Elas se tornam ressentidas, para usar a terminologia do Nietzsche. Ou seja, qual é a diferença entre a democracia pura e as outras maneiras de governar? A monarquia, as oligarquias, qual é a diferença entre uma coisa e outra?
a quantidade de ressentimento, usando uma expressão nietzschiana. Mesmo a democracia tem ressentimento, de tal maneira que uma democracia pode ser melhor ou pior, né? Mas a diferença entre as democracias é a quantidade de ressentimento que essas democracias são capazes de suportar. Então, com menos ressentimento, mais democrático, com mais ressentimento, mais autocrática a democracia vai se tornando. Usando uma terminologia própria ao Lavoisier, eu diria que, interpretando o Nietzsche, essa questão política, que para todos vocês é muito cara e para mim também, com mais ressentimento, mais um. Ou seja, com mais ressentimento, mais negação da diferença. Com mais ressentimento, mais negação da diferença. Com menos ressentimento, menos um. Né? Se quiser até brincar com a matemática da coisa, né? Com menos ressentimento, menos um. Usando aquela expressão do discurso da servidão voluntária. E aí qual é o problema? O problema é que a política, digamos assim, a sociabilidade serve para permitir que a política se torne menos ressentida. Né? Mas a política, ela cria mecanismos para evitar se tornar mais ressentida ainda. Essa é a curiosidade da política, é uma curiosidade que precisa ser acrescentada ao texto do Nietzsche. E eu acho que faz com que o texto do Nietzsche fique muito mais coerente. A política, vou repetir o que eu disse, a política não só promove a vitalidade, a política não só promove a vitalidade, como a política evita que o ressentimento se aprofunde. A pergunta é, como que a política, como, digamos, uma extensão da moralidade, consegue impedir que o ressentimento se aprofunde? A expressão que o Spinoza utiliza é institutio, que vocês podem entender de maneira bem ampla, né? Instituições, mas não instituição no sentido específico, instituição no sentido mais amplo. E instituição, se eu for interpretar nietzscheanamente por rigor, elas são basicamente cristalizações de ressentimento. Instituições nada mais são do que uma forma de estabilização das dinâmicas a partir da crueldade. Ou seja, instituições nada mais são do que ressentimento. Então, o ressentimento, na esfera política, digamos, ele serve negativamente para nos impedir, né, no sentido pejorativo, de nos impedir de sermos mais livres, né? Digamos que as instituições, a crueldade, ela nos impede de sermos mais livres, ou seja, de sermos mais vitais, de sermos mais criativos, de sermos mais expansivos, mas a política também nos impede, o ressentimento também nos impede de sermos ainda mais ressentidos. Percebe? E esse é uma partícula curiosa do texto do Spinoza, que eu acho que precisa ser utilizada para a nossa interpretação do texto do Nietzsche. E para mim faz todo sentido. Entenderam? Fez sentido para vocês? E a Gabriela apareceu. Eu queria fazer essa caracterização porque eu acho ela importante. Né? Então, digamos que a filosofia com martelo, para dar de novo a expressão que a Argo lembrou, de um dos títulos do Nietzsche, ela concerne... Qual é o esforço dela? O esforço genealógico, né? Que é o esforço que está na genealogia da moral, principalmente. Qual é o esforço?
de caracterização das dinâmicas pelas quais o ressentimento nos impede a vitalidade e as dinâmicas pelas quais o ressentimento nos impede de sermos mais ressentidos. Percebem? Ou seja, a genealogia, ela serve para nos expor por que nos estagnamos no ressentimento, por que deixamos a vitalidade do lado de fora, por que nos perseguimos, mas também serve para mostrar como que os nossos valores contemporâneos a algum determinado tipo de contexto, também nos impedem, num certo sentido, de sermos ainda mais ressentidos numa certa, digamos assim, numa certa saúde, não poderia dizer, uma espécie de saúde colateral da crueldade. O que seria essa saúde colateral da crueldade? A crueldade nos impedindo de sermos ainda mais cruéis. Mas quando que a crueldade consegue nos impedir de sermos mais cruéis? Simplesmente num esforço genealógico interno. Fez sentido para vocês? Querem comentar alguma coisa? Então, se não, vamos pro nosso capítulo. Tá? Capítulo sobre crítica. Eu não sei se você, Adam, você quer comentar alguma coisa sobre o espectro kantiano dessa... Ah, você me dá um pouco o espectro kantiano desse capítulo. Porque... posso falar, o capítulo, eu tava meio perdido, qual é o capítulo? Oi? Ih, tá todo mundo mudo, 3. Ah, tá, não, beleza. Vocês estão me ouvindo? Eu posso Tô. falar. Eu acho, inclusive, acho que esse capítulo é o mais importante, assim, porque esse capítulo, digamos, situa qual é o estatuto filosófico do que o Nietzsche está fazendo, né? Segundo o Deleuze. Que parece que, tipo, que é uma radicalização da filosofia crítica kantiana. Porque o que o Deleuze argumenta? O Kant, ele quis, de certo modo, resolver os problemas da filosofia de uma vez por todas. Ele quis zerar o jogo da filosofia ao estabelecer que, bem, nós não podemos conhecer as coisas em si, só como elas aparecem para nós, e então as antigas pretensões da metafísica dogmática acabaram, e agora eu, Kant, aqui mostrei como se deve fazer filosofia, que é precisando das formas de conhecimento para nós. Só que, no entanto, quando Kant faz isso, Kant, tipo, no final, ele quer reintroduzir aquilo que ele queria salvar. De certo modo, tipo, ao mesmo tempo, ele abala o edifício da metafísica, tipo, ao estabelecer a dimensão crítica, mas, ao mesmo tempo, ele quer salvar isso que ele abalou. Que é basicamente quando ele, tipo... Isso está em toda crítica, assim. Na primeira, por exemplo, a gente vê como na, na analítica do... Perdão, meu Deus. Na analítica transcendental, todos os conceitos das tábuas de categoria que ele defende, tipo, a partir de Aristóteles, é para falar, é isso mesmo. Então, se na nossa experiência sensível, que ele botou em questão, a partir do movimento crítico, nós temos, tipo, coisas redondas, redondo na mesma categoria. Nós temos, tipo, substância e acidente, nós temos uma coisa e seus atributos, logo tem que ter uma categoria para fundamentar isso. Então, tipo, tudo que está na nossa experiência, ele quer salvar, dizendo que a gente tem uma categoria no sujeito que permite isso. Então, em vez de pensar, tipo, já que as coisas só se manifestam para nós, elas não são como elas são em si, em vez de pensar, tipo, em vez de pensar esse gap de uma forma criativa, ele quer salvar os direitos daquilo que se manifesta para nós, como se manifesta para nós. Na dialética, isso fica muito bizarro, porque aí, tipo, ele pensa, ora, a metafísica tem grandes questões, e a solução definitiva para essas grandes questões é isso aqui que eu estou pensando agora, a partir das antinomias, do paralogismo, e tal, que é que nós temos que supor necessariamente Deus, totalidade do mundo e a unidade da alma, como, assim, não podemos saber disso, porque isso ultrapassa a nossa capacidade de manifestação sensível, mas nós temos que supor isso como sendo verdades absolutas, porque é a coisa mais racionalmente consistente.
Então o Kant que tipo quer introduzir, ele abalou a metafísica tradicional para introduzir no fundo os mesmos valores dos dogmáticos, que é Deus, a unidade da alma e a totalidade do mundo, que é a tríade lá do Wolff, Leibniz. Então, o movimento crítico, no final, foi conservador, né? Quando eles falam, nunca existiu crítica tão respeitosa ao direito dos criticados. E tem uma parada pior ainda, que o Deleuze não fala, que é que, tipo, quando você lê os últimos livros do Kant, que é a Metafísica dos Costumes, na doutrina do direito, tipo, ele usa todo o mesmo argumento crítico para defender a propriedade privada da terra e, tipo, o direito de exploração do homem pela natureza. Assim. No final, a crítica acaba com, tipo, não, de forma que o sujeito é uma pura forma de unificação e as categorias formatam o mundo, isso é igual ao movimento de apropriação da terra. Então, a formatação do sujeito pelas categorias do mundo sensível é igual à propriedade do sujeito em relação à terra no qual ele trabalha. E, enfim, então no final é isso. Por isso que o Deleuze está falando que é muito crítico, que foi o Nietzsche que levou isso a sua função radical, porque para o Nietzsche ele quer justamente atacar essas três ideias da razão, por Nietzsche não tem Deus, tipo, não tem totalidade do mundo nem unidade da alma. E ele faz isso como? Justamente denunciando no Kant o quanto Kant é conservador. Enquanto Kant, tipo, à medida em que ele descobriu o prodigioso continente do transcendental, por usar uma expressão Deleuze, na medida que ele descobriu justamente que, tipo, que não há translucidez do pensamento ao ser, ele quis fechar as portas que ele abriu e colonizar o continente que ele descobriu de forma bem ordenada. Enquanto a gente fala, olha, agora que a porteira foi aberta, é hora da gente investigar. E na medida em que a porteira foi aberta, a principal descoberta do Kant, que ele quis fugir o tempo todo, é que não há, no fundo, um fundamento capaz de garantir, tipo, a plena adequação do discurso ou do pensamento à realidade. E o que o Nietzsche faz disso? Ora, pois, se não há um fundamento, só há criação. E então é nesse sentido que a crítica para o Nietzsche é a crítica da crítica kantiana. É uma espécie de metacrítica radical que abre o pensamento, tipo, a criação indefinida como aquilo que faz filosofia. Fazer filosofia é criar valores. E isso é um ato de força. E por que criar valores? Porque já não há nada mais a ser descoberto. Porque o Kant demonstrou que aquilo que efetivamente, tipo, é o mundo por dentro, não é mais objeto de uma investigação racional que vai se revelar a nós de forma irrestrita e última, derradeira e irrecorrível. A antiga pretensão platônica, a antiga de desvelar as coisas de uma vez por todas, o mundo tal como ele é, na sua cadência e constância e ritmo eterno, o Kant, tipo, já mostrou que não é assim, porque, tipo, há essa barreira entre si e para nós, mas o Kant quis, mesmo assim, sustentar esse antigo sonho platônico racionalista, e o Nietzsche está falando, não, agora abriu geral. Assim, já que há esse gap, a gente tem que criar nesse gap entre o si e o para nós, então, no fundo, a filosofia acaba se tornando uma arte de criar ficções, não conceitos exatamente, ficções úteis à vida, né? E não só a arte de criar ficções, mas como de denunciar as ficções que envenenam a vida, tipo as ficções do Kant, por exemplo, e as ficções da religião e do ressentimento, etc. Tipo, só isso eu comentaria desse, Eu acho que, assim, de doidão, eu acho que sem ver, a observação, né? sem ler. Acho que uma observação que você acabou de falar que eu acho que é importante para entender a articulação do texto, já é um uso, digamos assim, dúbio da palavra utilidade, de novo, né? Porque a utilidade tem a ideia de Uhum. que a utilidade facilita o ressentimento, facilita a estabilidade, mas há também o que facilita a vida, né? E no âmbito da, digamos assim, da politicidade, digamos que as instituições elas têm esse duplo aspecto, né? Que faz com que elas sejam genealogicamente tão perigosas e tão delicadas. E ao mesmo tempo em que elas limitam a vida, elas permitem uma certa vida, né? E essa certa vida pode ser menos ressentida do que a vida que está do lado de fora, percebe? Esse jogo em que o ressentimento ele sofre de um perspectivismo, eu acho que ele é bastante delicado e muito importante para entender não só a política no Nietzsche, como também a política no Deleuze. Porque se você lê de maneira muito literal, e não contextualizando o significado da política para esses autores, principalmente no caso do Nietzsche,
parece que ele é um monstro anti-fraqueza, né? É um monstro anti-vencidos, é um monstro anti-dominados, sabe? Ele se torna, digamos assim, um aristocrata monstruoso. E não parece ser o caso, me parece ser o caso, digamos, fazer uma filosofia da vida em que toda a fraqueza, todo o ressentimento são negativos e são passíveis de reprovação. Mas isso não quer dizer que, perspectivamente, olhando as sociedades humanas, olhando as pessoas, não hajam relações diferentes entre os ressentimentos. Eu acho que o Nietzsche não tem muita preocupação de falar do Estado, né? Mas o Deleuze, por exemplo, em outras obras políticas, ele tem uma preocupação grande de dar uma macerada no Estado. E o Estado, no sentido com E maiúsculo, ele é claramente o ressentimento, crueldade e ressentimento. Mas isso não quer dizer que o ressentimento, além do Estado, não seja ainda muito pior do que o ressentimento no Estado, percebe? De tal maneira que o ressentimento no Estado se torna, em uma certa perspectiva, vitalidade comparativamente ao que tem do lado de fora, né? Então, sei lá, você vê um funcionário público e vê um funcionário de começo de carreira de uma multinacional. Um parece triste, ouvindo música, trabalhando pouco, o outro não, parece alegre, vistoso, correndo numa esteira, cheio de dogmas na cabeça. Um só é mais ativo do que o outro, mas não quer dizer que a vida de um não tenha mais utilidade para a vida do que a do outro, percebe? A maneira de viver de um não quer dizer que elas se igualem em utilidade à vida do que a do outro, percebe? A do outro, a do funcionário público, tem mais tempo, ele lê coisas, ele tem uma percepção um pouco mais crítica do mundo. O outro não, é uma espécie de grande fiel, cego e furioso do capitalismo, capaz de acreditar que a entrega de comida na casa dos outros com bicicleta é empreendedorismo, né? É importante perceber isso. E eu fiquei chamando referências hoje, né? Eu preciso chamar mais uma referência para entender o tipo de aristocratismo que o Nietzsche possui, um pouco na esfera do comentário que o Alan acabou de fazer. Porque o Nietzsche se põe numa posição de superioridade. Mas a superioridade dele não é uma superioridade individual, é uma superioridade no que diz respeito ao pensamento. Nesse sentido, você pode dizer, é muito pior, mas é diferente. Ele quer dizer que o pensamento dele é um pensamento superior porque é um pensamento que se coloca em conjunção com a vida, ou seja, é útil para a vida, né? Nesse sentido. Para mim, o pensador que torna isso mais claro, essa diferença entre os jogos de força, os jogos de poder e a vitalidade, e o fato de que é preciso interpretar a vitalidade nos jogos de poder, não é Foucault, por mais que vocês possam se surpreender, o Vitor Garcia vai se surpreender, que é o Tocqueville, tá? Que é um pensador Alexis de Tocqueville, um pensador do século XIX, que é um pensador que marca, digamos assim, o início do pensamento social no Ocidente. E o que o Tocqueville percebe, que é muito curioso, é dizer que as revoluções sociais, ou as manifestações sociais, principalmente a independência da América, traz uma espécie de fato civilizacional novo, e esse fato é o fato da igualdade, né? Ele até enxerga uma espécie de teleologia interna à igualdade, né? De que agora as comunidades humanas estão migrando para o fato de que as pessoas vão se tornar cada vez mais iguais. Isso quer dizer que os ricos vão ficar cada vez mais ricos, mas cada vez menos numerosos. E os pobres vão se tornar cada vez mais parecidos, né? Isso causa uma coisa para o mundo. Esse entroncamento que eu acho que é relevantíssimo para entender o Nietzsche. Porque o fato de que o mundo se torna um mundo mais igual não quer dizer que a forma de pensamento que o mundo mais igual induz
seja a forma de pensamento mais vitalizada. Com isso, se pode criticar, do ponto de vista do pensamento, um mundo mais igual. Mas isso não quer dizer que se está se criticando do ponto de vista material um mundo mais igual. Percebe? O que está se querendo criticar, me parece, no caso do Nietzsche, é de que um mundo mais igual, em que as pessoas passam a fiscalizar umas às outras pela mediocridade, né, o quão ruim elas são, né, e de certa maneira elas se jogam e se obrigam a se manterem sobre um certo território de mediocridade, mesmo sob uma ideologia de sucesso. A ideologia de sucesso nada mais é do que uma espécie de compartilhamento da mediocridade, né? De que isso, no fim, não induz a uma forma de pensamento útil para a vitalidade. Ou seja, no mundo mais igual, as pessoas criam menos e criam pior. Esse é o ponto. As obras são menos radicais, elas são menos violentas. E nesse sentido, então, me parece que o Tocqueville serve muito bem para interpretar o Nietzsche. Então, quando Nietzsche nos diz que o mundo crítico, né, no sentido kantiano, é um mundo decaído, né, me parece que ele quer dizer que o mundo da crítica, que é um mundo com um certo grau de vitalidade, né, que inclusive é um mundo dentro do qual o transcendental é percebido, né, não sei se inventado, mas percebido, esse mundo é um mundo em que a indução é que o pensamento se torne, digamos assim, eu não quero usar utilitário de novo, se torne regular, esse é o ponto. O pensamento se torne regular. Ou seja, o pensamento se torne indisponível à diferença, esse é o ponto. Então, o mundo orientado pela igualdade, isso não quer dizer que o mundo orientado pela igualdade não seja um mundo pior do que o outro, porque provavelmente o mundo aristocrático é muito pior do que o mundo orientado para a igualdade. Mas o mundo aristocrático traz consigo uma característica que o mundo orientado à igualdade precisa preservar, nem que seja golpe de martelo. Me parece que seja esse o ponto que o Nietzsche nos orienta. E que característica é essa? O fato de que o pensamento consegue se orientar pela diferença. Esse é o ponto. E quando o pensamento se orienta pela diferença, o corpo se orienta pela diferença, porque corpo e pensamento são a mesma coisa, e a sociabilidade passa a se orientar pela diferença. Então, o que é um mundo que, orientado pela igualdade, passa a ser habitado pela diferença? Nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente quais são os efeitos pragmáticos da diferença num mundo que se orienta do ponto de vista econômico pela igualdade, né? Mas uma coisa nós sabemos, que um mundo cujo pensamento, a metafísica, é orientada pela diferença, o possível se mantém aberto. Esse é o ponto. O que quer dizer o possível? O fato de que o mundo pode ser orientado para saídas diferentes, ou seja, o fim do mundo não chegou, né? Enquanto houver orientação do pensamento para a diferença, ou seja, enquanto isso que no mundo aristocrático, segundo Nietzsche, né, era tão evidente, né, de pensar é pensar propriamente, né, pensar não é pensar com o outro, mas pensar é pensar através do outro, né, que o pensar não é dialético, mas o pensar atravessa o outro, é de que nesse mundo as configurações possíveis do mundo estavam abertas, né? E aí eu vou, mais uma vez, retomar um pouco o comentário do Adam, e um comentário também que eu fiz no começo das nossas conversas, que é sobre a crítica, né? Que a crítica no Kant, ela se torna, digamos que num livro sobre crítica, o principal capítulo é o capítulo sobre Kant, né? E num livro sobre crítica, o principal capítulo é o capítulo sobre Kant. Por quê? Porque Kant, de certa maneira, dócil. Porque
Porque Kant, eu acho que tem questões aqui, depois eu leio, tá? Eu me confundi agora. Mas o capítulo principal da crítica se torna o Kant, por quê? Porque o Kant, digamos assim, dá áreas, digamos assim, estritamente filosóficos para a crítica, né? A crítica se torna não alguma coisa que fala sobre algo, alguma coisa que fala sobre experiência no sentido estrito, mas a crítica se torna alguma coisa que fala sobre as próprias condições da experiência, né? Não sei se eu incorrer alguma heresia, o Adam pode me corrigir no que diz respeito ao Kant, né? Porque a tradição crítica é uma tradição grande. E o que significa a tradição crítica? A tradição crítica significa, para se conhecer as coisas, é preciso experimentá-las. Ou seja, as coisas não são aquilo que elas dizem que são, as coisas são aquilo que elas apresentam ser, a maneira como elas se manifestam. O Kant, em última instância, diz, existe uma crítica que é fundamental. Mas uma crítica que é uma crítica fundamental é a crítica das próprias condições transcendentais do pensamento. Então, por exemplo, se a crítica tinha como objeto a experiência artística, se ela tinha como objeto a história dos sistemas de pensamento, um ponto original na crítica kantiana é não simplesmente fazer a crítica dos sistemas de pensamento, mas fazer a crítica do próprio pensamento, percebe? Não aquilo que os filósofos falam sobre o que o pensamento é, mas aquilo que o pensamento é, a maneira como o pensamento propriamente se manifesta, né? Então, nesse sentido, me parece que o nosso velho Hume acaba tendo um lugar importante nessa retomada crítica. Menos no que diz respeito ao transcendental, menos no que diz respeito ao desenvolvimento do transcendental. O desenvolvimento transcendental é claramente uma província do pensamento do Kant, e talvez uma província do pensamento do Russell depois, né, o fenomenólogo. Mas uma coisa que se torna, digamos assim, diretamente ligada à crítica, no que diz respeito não à crítica enquanto crítica do pensamento, né, o pensamento em si, mas como crítica sobre o efeito do pensamento no mundo, que é propriamente kantiano, é a compreensão dos efeitos do pensamento no mundo serem claramente artifícios ligados à sociabilidade. Então, nesse sentido, me parece que o aprofundamento, a radicalização que o Nietzsche faz com relação à crítica kantiana possui efeitos humianos muito claros. E que efeitos humianos são esses? Tomar a sociabilidade, tomar os valores como passíveis de reinstituição, percebem? Que é, em última instância, falar que os valores podem ser ainda povoados pelo possível, ainda podem ser povoados pela diferença. Então, o Kant faz a crítica do próprio pensamento, né, e que abre o âmbito do transcendental. Mas quando o Kant vai falar das instituições, ele mostra a relação de necessidade entre o transcendental e as instituições, como Adam bem disse, né? Ou a relação intrínseca entre o transcendental e as obras de arte, entre o transcendental e a moralidade, né? O Hume não desenvolve o transcendental, a temática do transcendental. Mas alguma coisa que o Hume faz, e que é fortíssimo a partir do momento em que o pensamento, a filosofia, né, o pensar é tomado de forma crítica, é que ele encara a sociabilidade e os sistemas de pensamento como claramente frutos do artifício, né? Então, nesse sentido, por que o Kant não foi longe o suficiente para o Nietzsche? Porque ele não foi capaz de levar o transcendental ao âmbito de caracterização da sociabilidade da vida pelo artifício. Enquanto que, ainda que o Hume não tenha desenvolvido o transcendental, ele foi direto para a caracterização do pensamento e da sociabilidade pelo âmbito do artifício. Percebem o que quer dizer o âmbito do artifício? Em linguagem nietzschiana, tal como Deleuze estabelece, o âmbito do artifício é o âmbito do falso,
né? É o âmbito do falso. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em última instância, ainda que a natureza ela limite, por assim dizer, o âmbito da nossa artificialidade, o nosso corpo, o nosso mundo, eles são governados pela diferença, ou seja, eles podem ser qualquer coisa. Digamos que há dificuldades complementares em alguns modos de vida, né? Em algumas formas de vida há dificuldades complementares. Mas isso não quer dizer que haja uma diferença de natureza entre os dois artifícios. Ou seja, há artifícios mais artificiosos, artifícios mais difíceis e artifícios menos difíceis, mas ambos são igualmente artificiosos, né? Ou seja, são formas de sociabilidade passíveis de existência. Então, eu tenderia a me amarrando as pontas, dizendo isso, seguindo o comentário do Adamo, de que a crítica do Kant não vai longe o suficiente, e a crítica do Kant faz a crítica do pensamento, mas a crítica do pensamento não se torna, digamos que a crítica do pensamento se torna um modo de colonização da vida prática, né? Um modo de colonização da vida prática a partir de enunciados descobertos no transcendental. E eu tenderia a dizer, fazendo uma leitura um pouco rumiana do, do, do Kant, de que o que se pode descobrir no transcendental é a diferença, mas não há algo intrinsecamente estipulado no transcendental. Esse é o ponto. Ou seja, a crítica do transcendental é a crítica da diferença, né? Na verdade, é colocar o pensamento do lado da diferença, né? E instigar o pensamento da diferença. Mas uma vez que se habita o transcendental, o que se descobre no transcendental não são formas específicas de vida, percebe? Mas o fato de que o transcendental é a própria província do artifício, né? Então, a natureza, por assim dizer, com seus hábitos, pode vir a nos dificultar as coisas, mas o transcendental, se compõe com as suas dificuldades. Ou seja, é da natureza dos artifícios se compor com as dificuldades que os hábitos naturais nos impõem. Então, realmente, a gravidade faz com que as coisas caiam. Então, é preciso que a gravidade seja levada em consideração. Seria um pouco a minha leitura, digamos assim, rumiana dessa virada crítica no Nietzsche. Isso, de certa forma, preserva a tradição crítica, como uma tradição na qual, não uma tradição em que o Kant é a estrela maior, quer dizer, ele é a estrela maior, mas uma tradição na qual o Kant se insere, dentre outras estrelas. Percebe? Porque o que é a crítica? A crítica é o âmbito da circulação das ideias, é o âmbito da circulação dos pensamentos. A crítica é o âmbito da diferença enquanto distinção. A crítica é o âmbito em que os pensadores falam e discordam. Qual é a grande originalidade do Kant? Fazer da crítica também um âmbito de perquisição da própria composição do pensamento. Alguma coisa que o Hume vai pouco, né? Ele está pouco preocupado com a composição do pensamento, salvo em algumas indicações, mas ele está muito preocupado com o que o pensamento faz. E talvez a grande fraqueza do Kant, segundo Nietzsche, seja justamente o fato de que o Kant ele se impede de perceber as produções do transcendental como completos artifícios, ou quase que completamente artificiais, ou artificiosos, se vocês quiserem. Isso, na linguagem do Nietzsche, assume um vocabulário novo, que é o vocabulário do falso, né? O âmbito da criação, o âmbito da instituição, o âmbito do enunciado é o âmbito da falsificação. A gente pode falar um pouco sobre isso, tá? Questões? Um pouco sobre o que o Adam comentou, eu comentei. Se vocês não têm, eu vou pegar uns pedaços do texto aqui.
tem questões aqui do lado. Tem questões para responder? Não, né? Ressentimento. 3, a crítica, sim, 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 ou e dócil. O que foi esse dócil, Adam? Falando que o pensamento para o Kant se torna, aí ocorreu imediatamente dócil. Uhum. O pensamento que se torna dócil. Não incomoda ninguém. Eu vou pegar aqui a partir do item 3, que os outros itens a gente já, pelo menos não tem questões, a não ser que vocês tenham alguma. No item 3, o Deleuze levanta uma coisa curiosa sobre o método do Nietzsche. Ele diz que é esse método do falso. Né? Se vocês quiserem, vocês que gostam de ceticismo, mais do que eu, vocês poderiam compreender que esse método do falso tem um aspecto terapêutico. O próprio sexto empírico diz, né? Você não se aproxima do dogmático, você não fala com o dogmático falando uma outra língua, você fala a língua do dogmático. Né? A dramatização, no caso do Nietzsche, ela é mais radical, que é transformar a fala dogmática num drama, né? numa composição triádica, em que alguém fala por alguém, dá personagens para aquela fala, e perceber o absurdo daquela fala uma vez que ela é encenada. E, ao mesmo tempo, no Nietzsche, a dramatização concerne a fazer com que a própria filosofia, do ponto de vista metafísico, tenha personagens e esses personagens falem. Né? E muito ligado ao que o Deleuze escreve no Que é Filosofia, né? É um livro que ele escreve com Guattari. É o último livro que ele escreve com Guattari. Então, nesse sentido, o drama tem uma posição relevante no pensamento do Nietzsche e que é uma posição curiosa, né? Porque, digamos que o falso se torna, digamos que o âmbito do falso se torna mais, digamos assim, fértil a partir do momento em que a dramatização é inserida no âmbito do que se está pensando. Né? Ele diz, o cristianismo fica curioso se insere dramatização no cristianismo. Você se lida com Cristo, o padre, os fiéis como personagens, e assiste a cena cristã, dos valores cristãos, como um ato. Né? Se assiste esse ato se torna um ato meio piegas. Né? E em sendo piegas, o drama se torna ruim. E esse drama ruim talvez fosse o caso de ser abandonado. Talvez a gente pudesse retomar esse uso da dramatização para entender o próprio Kant. O que o Nietzsche faz com Kant? O Nietzsche reconhece as grandezas do Kant, mas aí diz que o Kant é pequeno, e que o Kant é sistemático, e que o Kant é um chinesinho, e que o Kant defende só os valores comuns, e faz uma grande volta para defender aquilo que todo mundo defende. Percebe? Se o Kant é inserido num drama, esse drama se torna um melodrama. Se um pensamento pode ser transformado num melodrama, esse pensamento é fraco. Ou seja, ele não resiste à falsibilidade. Eu poderia dizer isso do ponto de vista terapêutico sempre. Você se aproxima de um pensamento e insere o drama nesse pensamento de uma maneira a testá-lo, pode ficar claro, se não para quem fala, mas para o âmbito do dogmatismo, o nível de melodrama que aquele pensamento tem. Ou seja, o quão pouco crível é colocar aquelas falas na boca de alguém. Então, talvez o grande dramalhão filosófico para o Nietzsche é claramente o pensamento do Platão. E para o Nietzsche, o que salva Platão é o fato de que Sócrates é um bom personagem. Mas ainda assim, como bom personagem, há momentos do drama de Sócrates que não são defensáveis, não são críveis. Sócrates, um homem tão inteligente, tão crítico, tão cético, é condenado à morte, ele resolve tomar cicuta como um exemplo para os outros. Nossa, que isso? Que novela das 8 é essa? Percebe? Que dramalhão é esse? Que coisa ridícula é essa?
Por que ele não vai embora e fala contra os atenienses e mostra o quão ridível é aquela sociedade em que as pessoas supostamente estão com medo de que se corrompa os valores da juventude? Se, em última instância, uma sociedade minimamente defensável, a juventude tem que ser corrompida, né? Pensando corrupção no sentido mais amplo possível, né? Perceberam um pouco o uso do drama? Então, em última instância, o falso se torna uma categoria filosófica a ser implementada, né? Ou seja, usando ceticamente a coisa, o falso serve como uma espécie de teatralização, no sentido melodramático, das fraquezas de um pensamento. Vocês querem um exemplo perfeito do método nietzschiano empregado por alguém que não leu Nietzsche? Seria o texto do Voltaire sobre o Leibniz, né? O Cândido. O Cândido nada mais é do que uma dramatização do pensamento do Leibniz. O pensamento do Leibniz é um pensamento genial, né? O próprio Deleuze dedica páginas geniais ao pensamento genial do Leibniz. Mas se eu dramatizo o Leibniz, percebe? Se eu ponho, o Deleuze faz uma associação entre o aforismo e o dito espirituoso, né? Se eu coloco o Leibniz numa cena espirituosa, ele fica ridículo. Esse aqui é o melhor dos mundos. Percebe? Quem é essa pessoa que escreveu esse drama, que colocou na boca desses personagens que esse aqui é o melhor dos mundos? Para esse aqui ser o melhor dos mundos, é preciso que esse drama fique muito chato, muito enfadonho para fazer sentido. Tem que ter uma nova instrução descomunalmente bem elaborada para a hipótese de que esse aqui é o melhor dos mundos fazer algum sentido. Percebem o que é o método do drama? Então, o drama, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. O drama serve para mostrar o dramalhão de um pensamento, de uma forma de vida, como o dramalhão cristão, né? Ao mesmo tempo em que o drama também serve como uma espécie de grande cena trágica. Então, um grande pensamento para o Nietzsche é um pensamento trágico, porque no trágico é o falso que está em questão. Então, eu tento falseabilizar o falso e o falso permanece vigoroso. E isso é curioso, porque o pensamento do Nietzsche é um pensamento falseável, né? É um pensamento falso e, curiosamente, facilmente falseável. Que faz com que ele tenha sido, muitas vezes, maldosamente falseado, né? Talvez, dificilmente, algum pensamento foi mais falseado do que o pensamento do Nietzsche, né? E com usos mais escabrosos possíveis, né? E uma dessas características é o fato de que, quando se falseia o pensamento do Nietzsche, o resultado é um banho de sangue. Percebe? A cena pode não ser uma cena crível, mas é uma cena muito curiosa. Então, realmente, não é crível que a besta loura seja uma pessoa perseguindo outra. Não faz sentido do ponto de vista da sociabilidade. Mas se eu monto uma cena com uma besta loura e um Zaratustra, um homem nas costas, no mínimo essa cena é curiosa. Percebem? Ou seja, eu falseio essa cena se torna, digamos assim, pouco crível do ponto de vista da sociabilidade, do ponto de vista político, mas ainda assim, pensando assim da pior maneira possível, né? Por exemplo, o Deleuze, não sei se é agora na crítica ou mais para frente, ele diz, por exemplo, que o ressentido faz uma espécie de dramalhão sobre as marcas, né? O ressentido não esquece, né? E de tal maneira que no âmbito da dialética do senhor e do escravo, existe até uma dialética entre aquele que esquece e o que não esquece. Que lembra a coisa do maltrato, né? E que o malfeitor esquece e o maltratado lembra dos malfeitos que sofreu. Se nós interpretarmos isso de maneira
enfadonha e malvada, né, nós vamos ter, na pior das hipóteses, um espetáculo da crueldade humana. Percebe? Alguma coisa muito parecida conosco, ainda que exagerada, aparecerá. Percebe? Mas disso não se depreende que, que essa cena falseada não permita que se perceba uma força nas marcas. Percebe? Não se perceba uma força na minoridade. Não se perceba uma força na sobrevivência, na memória. Mas se a memória, se a sobrevivência, se a minoridade são falseados, e excessivamente falseadas, ou falseadas de uma maneira, digamos assim, vulgar, o que assume cena, do ponto de vista dramático, do ponto de vista dramatúrgico, é uma cena enfadonha. Percebe? Porque é uma cena de nós, digamos assim, lambendo nossas próprias feridas, eternamente. Né? Tem nada mais melodramático do que uma cena em que nós lambemos as nossas feridas para nós mesmos. Isso pode até mesmo ser terapêutico e catártico, mas não quer dizer que isso seja dramaticamente defensável. Vai ser um drama. É um drama, mas é um drama péssimo. Agora, isso não quer dizer que, do ponto de vista político, em alguns momentos, não se defenda um drama péssimo em função de um drama ainda muito pior. Né? Isso acontece muitas vezes. Mas mesmo no que diz respeito à memória, né, os grupos que filosoficamente, artisticamente, defendem a memória e as virtudes da memória, eles rapidamente fogem da caracterização da memória como um drama falseado. Né? Então, por exemplo, as melhores caracterizações do massacre dos judeus na Europa no século XX, né? São caracterizações que evitam a mostração de imagens de arquivo, que evitam a utilização de atores, que evitam que as pessoas se vistam com roupas, percebem? São memórias mais ligadas ao relato direto, são memórias ligadas aos sobreviventes, contando aquilo que lembram, percebe? O nível de falseabilidade fica muito mais baixo. Então, se eu comparo uma coisa com a outra, a memória num teatrinho, e a memória sendo caracterizada por um nível de falseabilidade que resiste à falta de consistência, percebe? Fica claro o objetivo nietzschiano. Qual o objetivo nietzschiano nesse caso? Levar a cena às últimas consequências. Em levando a cena às últimas consequências, nós evitamos o aspecto enfadonho da estabilidade que o ressentimento produz. Isso não quer dizer que o ressentimento não nos preserve de coisas piores, mas o ressentimento, por ele mesmo, produz cenários enfadonhos. E que se podem ser falseados, então falseemos, no sentido deles se mostrarem inconsistentes, ou caracterizemos esse drama de maneira vital, de maneira forte. Ou seja, caracterizemos a crueldade desse drama. Percebe? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu acho que esse é um ponto importante do que o Deleuze fala sobre o método do Nietzsche. Né? Então, por que dramatizar é importante? Dramatizar é importante porque ele transforma o drama ruim, ele mostra, digamos assim, o aspecto deletério do drama ruim e mostra o aspecto vital do drama que se sustenta. Por essa diferença. E que drama se sustenta? Essa é a pergunta. Né? Por Nietzsche, só um drama se sustenta, que é o drama em que o último dos homens carrega o cadáver. O último dos homens carrega o cadáver do penúltimo dos homens nas costas.
que isso quer dizer do ponto de vista dramático, né? Do ponto de vista dramático quer dizer que o único drama que se justifica é o fim do drama. É o último drama, percebe? Deixa eu pegar mais um pedaço do texto. Sim, a dramatização é própria do ressentimento e a dramatização é própria do método nietzschiano. Né? O Nietzsche dramatiza os pensamentos com os quais ele lida, ele dramatiza as culturas com as quais ele lida, ele dramatiza com os valores com os quais ele lida. E, nesse sentido, ele falseia esses pensamentos e essas culturas e esses valores. E, em falseá-los, mostra o aspecto inconsistente dessas dinâmicas. Dentro da minha maneira de dizer, mais específica, eu diria que a dramatização torna explícita a crueldade do ressentimento. E quando a dramatização torna explícita a crueldade do ressentimento, mostra o aspecto inconsistente do drama ruim e mostra o aspecto consistente do grande drama, que é o drama levado às últimas consequências. Então, a falseabilidade mostra a novelinha, percebe? A falseabilidade mostra a novelinha e a falseabilidade mostra o abismo da linguagem. Esse é o ponto. Mas isso também é interessante. Como a dramatização para o Nietzsche é um método, ele não se convence da realidade do teatrinho que ele vive. Né? Ele caracteriza um teatrinho dizendo, é um teatrinho. Acho que com Kant isso é o mais evidente. Olha o teatrinho desse... Ele chama de maneira meio pejorativa, que hoje seria muito condenada, o Kant de chinesinho. Olha o teatrinho desse chinesinho. Né? Nesse sentido, se pode dizer que o drama é alguma coisa que caracteriza o sintoma. Né? O método da dramatização torna explícito o sintoma. Então, usando um pouco os incômodos do Deleuze e do Guattari, se eu falseio um drama ruim, no que ele se torna? Ele se torna aquilo que ele é, um Édipo. Percebem a delicadeza da coisa? Se o drama é ruim, você está só reclamando da sua família, da sua mãe, dos seus pais, dos seus próprios problemas, da sua vida burguesa. Eu vou contar a sua história. Adivinha no que a sua história vai virar, uma vez que eu a falseio? Sua história vai virar a história do Édipo. E nesse sentido é só isso que a criatividade pode? É só isso que a criatividade pode? Reencenar e reencenar infinitas vezes o Édipo? Isso leva aos incômodos que o Deleuze e o Guattari desenvolvem ad náusea em textos posteriores, né? Aí ele diz aqui, o método da dramatização se apresenta aqui, assim, como o único método adequado ao projeto nietzschiano. E a forma das questões que ele coloca, método diferencial, tipológico e genealógico. Eu não tenho como falsear um valor se eu não conheço esse valor. Então, você poderia falar isso com relação ao cristianismo. Algum cristão parece com um cristão do Nietzsche? Todos os cristãos, mas exagerados. Percebe? Os cristãos sofrem como o Nietzsche diz que sofrem? Sim. Mas não sofrem com a intensidade que o Nietzsche diz que sofre. Percebe? Porque os cristãos, no Nietzsche, foram falseados. Mas por que os cristãos foram passíveis de serem falseados pelo Nietzsche? Porque, no fim das contas, o drama do cristão é um drama ué. No último, digamos assim, no fim das contas,
o cristão nada mais está sofrendo pela ausência do pai. Percebe? Se a história é só isso, então é só um conto sobre o sofrimento com relação à ausência do pai, então vamos fazer outro texto, né? Vamos contar outra história, vamos falsear mais, para que não seja apenas um Édipo. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? E aí, os 4 pontos predecessores, o Adamo foi na veia, né? No âmbito político, a dramatização tem uma clara consequência, né? Que é o drama, como a Yasmin bem lembrou, é um modo próprio do ressentimento. Logo, a dramatização é o método que o Nietzsche emprega. Então, como o drama é a própria forma do ressentimento, a política nada mais é do que um âmbito dramatúrgico, dramático, né? Ou seja, é sempre alguém falando por alguém. Ninguém nunca fala em nome próprio. Todo mundo vai falando por alguém, botando palavras na boca do outro. Isso traz consigo um problema, a representação, né? Aí, o ressentimento tem um problema. A mania de representar, de ser representado, de se fazer representar. Ter os representantes e representados. Essa é a mania comum aos escravos, né? Escravos aqui não quer dizer escravos negros, né? Quer dizer escravo no sentido de servil. Tá? Não sei se vocês, em algum momento, fizeram essa confusão. Escravo tem mais a ver com servo no laboecido do que escravo no sentido Brasil, escravidão brasileira, né? Qual é a mania comum aos escravos? A mania comum aos escravos é se fazerem representar. Mais do que isso, a mania comum aos escravos é serem capturados por um representante e acharem que estão se fazendo representar. A única relação que concebe, que convém a eles, a relação que eles impõem aos outros, o triunfo. A noção de representação no sentido político, representação no sentido epistemológico, né? Envenena a filosofia. Ela é diretamente o produto da escravidão, do servilismo, da relação entre os servos, entre os escravos. Ela constitui a pior interpretação da potência, a mais medíocre e a mais baixa. A filosofia do Kant é baseada na representação, né? O transcendental atrapalha a representação, mas, no fim, o que a cognição quer, em termos kantianos, é que haja uma imagem do pensamento com relação à experiência. Uma cópia, né? Então, o fato de que a minha mente fala pelo objeto é uma dramatização ruim. Minha mente não fala pelo objeto. Existe uma imagem aqui, a minha imagem deriva de alguma coisa. Agora, que essa imagem que se parece com isso seja isso, é uma diferença muito grande. Teria que ser um teatrinho muito, muito fué, para usar a expressão que eu adoro, muito fué, para nós nos convencermos que a nossa mente é um teatro da realidade, né? Digamos, a realidade não escreve tão mal como a nossa mente. Seria um pouco a provocação. Na página 93, ele diz: quantas noções de luta, de guerra, de rivalidade, ou mesmo de comparação são estrangeiras a Nietzsche e sua concepção de vontade e potência? Então, nesse sentido, o que a vontade de potência faz? A vontade de potência, ela leva a falseabilidade ao absurdo. Porque, se vocês quiserem pensar em termos teatrais, vocês podem ir ao próprio teatro do absurdo. Isso é um teatro do absurdo, que para mim é bastante nietzscheano. Vocês podem ir ao Beckett, que para mim é bastante nietzscheano. E vocês podem ir ao que se chama, no século XX, a partir dos anos 80, de teatro pós-dramático, né? que é bastante interessante.
é um teatro cuja politicidade é bastante acesa, né? Então, nesse sentido, o que a vontade de potência faz no pensamento? A vontade de potência leva a falseabilidade aos estertores. Ou seja, o falso enquanto melodrama, o falso enquanto representação, o falso enquanto alguém fala pela boca de alguém, se torna ridículo. Esse é o ponto. Nesse sentido, se vocês quiserem tomar o sentido de crítica no sentido mais próprio ao século XVIII expandido e menos próprio ao Kant, seria muito bem-vindo. Porque, em última instância, o que o Nietzsche faz, a crítica no Nietzsche faz, é uma crítica, digamos assim, virulenta à obra. É uma crítica que põe a obra em questão. Por quê? Ele falseia a obra. E ao falsear a obra, se a obra é ruim, se ela é fraca, se ela é ressentida, se ela é simplesmente alguém reclamando do papai ou da mamãe, como diz o Deleuze, fazendo ironia, ela não resiste, né? Ou seja, o crítico, ele trata a obra falseando-a, percebe? Ao mesmo tempo em que o crítico falseia o pensamento, trata o pensamento falseando. Isso não quer dizer que seja um tratamento prazeroso e indicado do ponto de vista individual, né? Vocês fazerem isso com os coleguinhas de vocês. Mas, para o Nietzsche, faz sentido no âmbito dos valores, né? E no âmbito dos criadores, né? Das pessoas que fazem obras com um grau de consistência. Contra o pessimismo do Schopenhauer, acho que o Schopenhauer reaparece, acho que a gente pode falar um pouco do Schopenhauer mais para frente. Eu falei sobre o artifício, evidentemente que evidentemente não, mas o Deleuze não lembra do Hume falar do artifício, ele lembra de um outro inglês, que é um inglês dos artifícios, que é o Hobbes, né? O que o Hobbes diz que a sociedade civil nada mais é do que um artifício, né? Eu acho que o ressentido é alguém que faz drama. E o filósofo crítico é alguém que falseia o drama. A Yasmin fez uma questão aqui. Desculpe, Yasmin. Mas eu diria isso, que o, o pensamento é performático, o ressentimento não. O ressentimento, enquanto fenômeno social, não é performante. O ressentimento, enquanto fenômeno social, crê no próprio drama. É por isso que o drama é péssimo, porque as pessoas estão crendo naquilo. Estão vivendo aqueles dramas como sendo dramas, como sendo a verdade, né? Por isso é tão ruim, né? Então, eu diria o seguinte, eu diria que o filósofo crítico, o filósofo martelo, ou o cético, seja lá quem você quiser, ele percebe, ele faz a genealogia do ressentimento e performa contra o ressentimento, ou na direção do ressentimento. E como essa performance se manifesta? Pela falseabilidade. Ou seja, ele performa falseando o drama que o ressentimento encena. Eu diria isso. Princípios para a vontade, princípios para a filosofia da vontade. A filosofia da vontade, para Nietzsche, deve substituir a velha metafísica. Ela deve destruir e ultrapassá-la. Um estado de síntese da crítica. Na página 99 da minha edição, diz: a crítica é a destruição como felicidade, a agressividade do criador. Isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. A crítica é meio infantil, né, no sentido heraclítico da infância, em que ela derruba o castelo, e o castelo está mal feito. E se diverte. Derrubei o castelo. Se o castelo tivesse bom,
ou se fizesse sentido, ele não tinha sido derrubado. Isso é um pouco a crítica com relação ao sistema de pensamento e aos valores. Então, se a crítica, se o valor, ou se a obra precisa ser cuidada, preservada do ponto de vista do pensamento, é porque ela é muito frágil, ela é muito fraca. Ou seja, ela é um dramalhão. Ou seja, ela só se sustenta por uma espécie de cumplicidade ressentida. Realização na crítica, Nietzsche e Kant do ponto de vista das consequências, conceito de verdade. Esse capítulo é meio grande, então eu estou fazendo se a gente esqueceu alguma coisa. Ele diz assim, Nietzsche não critica as falsas pretensões à verdade, mas a verdade ela mesma e como ideal. Seguindo o método do Nietzsche, é necessário dramatizar o conceito de verdade. Faz sentido para vocês? Falsear a verdade. Então a verdade é identidade. Identidade é o que com o quê? Percebe? Isso é uma falseabilidade da verdade. É verdade por correspondência, é verdade por associação, é verdade por isolamento, é verdade como? Porque a vida ultrapassa os limites que lhes são fixados pelo conhecimento. Mas o pensamento ultrapassa os limites que lhe foram fixados pela vida. O pensamento cessa de ser razão. A vida cessa de ser reação. O pensador exprime, assim, a bela afinidade de pensar, do pensamento e da vida. A vida fazendo do pensamento qualquer coisa de ativa. O pensamento fazendo da vida qualquer coisa de afirmativo. Gente, que tal eu parar aqui no ponto 14, que é a arte? Porque já tem coisa nova. E vou parar aqui. Na minha edição é a página 116. Que é o item 14, a arte. E aí vamos marcar um pedaço do capítulo 4 para vocês lermos todos. O capítulo 4 é do ressentimento à má consciência. Que tal até o item 9? É pouco? Não, né? Seria da página 116 até a página 149. Tá bom? 116 a 149 é pouco. Acho que tá bom, né? Então. Gente, foi ótimo. Foi muito bom. Aprendemos muito. Foi bem legal. Tá friozinho aí, né, no Rio? Então, aqui em Paris, Aqui tá bastante. aqui tá 40 graus. Nossa, que reversão de valores. Você vê. Eu vou desligar aqui a gravação, tá? Vocês têm alguma coisa para perguntar ou não? Não? Então tá, vou encerrar aqui.